Fala, brasileiro do canal, tudo tranquilo? Você está no Código ao Ponto e este é o primeiro vídeo da nova playlist aqui do canal, onde nós vamos falar sobre o I18N. Neste primeiro vídeo, nós vamos abordar o que é o I18N, a diferença do I18N para o I10N e cases de fracasso e cases de sucesso ali na internacionalização de um aplicativo. Tudo isso a gente vai ver nesse primeiro vídeo dessa nova playlist. Fechou, gurizadinha? Então, se esse conteúdo te agradar, deixa o like aqui embaixo para você fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas e também se inscreva no canal para receber os novos vídeos dessa playlist. Fechou, gurizadinha? Então, deixa o like aqui, se inscreva no canal e vem comigo. E para a gente entender o que é o I18N, vamos começar analisando um problema. Eu trouxe aqui um print de dois websites, começando a analisar aqui o primeiro. A gente tem um portal de filmes e aqui à direita um portal de notícias. E aí fica a grande pergunta: o que é o grande problema dessas aplicações se você fosse acessar esses sites? Coloca aqui no comentário. Basicamente, esses dois sites, eles estão em idiomas das quais a grande maioria da população do Brasil não vai ter conhecimento. A gente está falando aqui desse portal de filmes, onde ele traz análise sobre os filmes no idioma da China, e um outro que é um portal de notícias da Rússia, que traz as notícias no idioma da Rússia. Então, são aplicações que, se você acessasse daqui do Brasil, você não iria conseguir consumir esse conteúdo, justamente porque esses sites, eles somente existem nos idiomas dos países onde eles foram criados. Então, esse portal aqui de notícias da Rússia, ele foi criado para o público da Rússia e o foco do jornal é o público da Rússia. Não se teve a preocupação de fazer com que as notícias desse portal estivessem disponíveis de maneira mais fácil, de forma global, através de uma tradução para outro idioma. A mesma coisa vale para esse site aqui de análise de filmes, onde o grande foco aqui são as análises para o público da China. Não se teve preocupação em fazer com que essas análises estivessem também amplamente disponíveis de forma fácil ali para o restante do mundo ali que fala outros idiomas que não o chinês. Então, a grande questão aqui para esses dois sites, se você for acessar, é justamente o idioma. Mas pode ser que necessariamente não seja essa a vontade desses sites. Pode ser que, de fato, o objetivo deles seja realmente focar exclusivamente no público da China, exclusivamente no público da Rússia. Então, pode ser que mesmo que não tenha uma versão global desses sites, pode ser que eles estejam atingindo o objetivo deles ali com o público-alvo deles. Mas para nós aqui, enquanto usuários do Brasil, a gente olha para esses sites e, de fato, a gente não conseguiria utilizar esses sites aqui justamente por conta do idioma. Mas beleza. O que seria um caso de sucesso aqui do i18N? Eu trouxe aqui a distribuição Linux Deepin, que ela é uma distribuição feita na China, e o idioma principal quando você acessa o site, ele é o chinês. Mas, ao mesmo tempo que o idioma principal ele é o chinês, ele também tem a possibilidade de você trocar para o idioma inglês. Então, dessa forma, atingindo uma grande parte ali do mundo ali de falantes da língua inglesa. Claro, a gente não tem a tradução ali para idiomas mais específicos, por exemplo, espanhol, italiano, português, não. A gente tem do chinês e a versão global ali seria a versão do inglês, que é considerada a língua global. Então, de certa forma, o site ele se torna bem mais acessível ali para as pessoas que gostariam de utilizar essa distribuição Linux que não estão na China. Então, isso aqui é um grande caso de sucesso. Trazendo agora para uma aplicação mais próxima aqui da nossa realidade, tem o jornal O Globo. E aqui eu trouxe um print da manchete do jornal online, onde tem algumas notícias, tem um certo layout e tudo isso em português do Brasil. Mas esse site, ele também tem a sua versão no idioma inglês. Claro, essa versão do site em inglês, ela tem muito menos funcionalidades do que a versão original em português. É só você ver pelo print aqui, a forma ali como as manchetes, elas estão organizadas, é um layout bem mais simples do que, por exemplo, esse outro aqui, é do site principal em português. Então, embora esse jornal O Globo ele tenha uma versão global, essa versão global acaba tendo menos funcionalidades do que a versão principal. Mas o meu app realmente precisa ser internacionalizado. Como eu disse, isso depende ali de qual é o seu objetivo. Se, por exemplo, ali no jornal O Globo, o objetivo fosse trazer notícias somente para as pessoas do Brasil, talvez não fizesse sentido se preocupar em trazer uma versão global. Mas a partir do momento em que você traz a versão global desse site, você pega e dá acesso às informações
de forma muito mais clara para pessoas que estão fora do Brasil ou que não falam o idioma, português brasileiro. I10N versus I18N. Qual que é a grande diferença entre os 2, entre essas letrinhas aqui? Bom, vamos começar aqui pelo I10N. O I10N, basicamente, ele é a aplicação localizada, falando da questão tanto de idiomas quanto da questão de culturas. Então, pega ali, por exemplo, o site da Netflix. O site da Netflix, por exemplo, no Brasil, português brasileiro, e, por exemplo, para o pessoal da Índia, é o idioma lá da Índia. Porém, a diferença não se dá somente no idioma, se dá também na cultura. Então, a cultura ali de um indiano e de um brasileiro é diferente. Então, a Netflix, quando você acessa esse site em diferentes locais, ele vai te trazer de início diferentes sugestões de filmes. O mesmo vale para, por exemplo, o McDonald's. Então, os produtos que são ofertados no Brasil são diferentes, por exemplo, dos produtos ofertados na Índia, porque diferentes regiões do mundo têm diferentes culturas e algumas restrições no consumo ali de alimentos. Então, quando a gente fala de I10N, a gente está falando de adaptação para idiomas e culturas diferentes ali no aplicativo. E quando a gente fala do I18N, a gente está falando ali sobre a questão de você internacionalizar a sua aplicação, mudando o idioma e com isso você atingindo mais regiões. Então, pegue, por exemplo, aqui o GitHub. O GitHub ali que você tem no Brasil é o mesmo, por exemplo, dos Estados Unidos. É uma plataforma, não é uma coisa que vai mudar culturalmente ali para se adequar a uma cultura. Uma plataforma ali que e os conceitos do GitHub, tanto no Brasil quanto em qualquer outro país, vão ser os mesmos conceitos. Não tem uma adaptação à cultura necessária, tem somente uma adaptação à questão de idiomas. É o mesmo vale aqui para o Airbnb. O Airbnb, a principal função dele é você encontrar ali um local para você alugar e passar um tempo. Isso não vai mudar de, por exemplo, você tentar fazer isso no Brasil, tentar fazer na Argentina. Não vai mudar, não tem uma adaptação à cultura ali por parte do Airbnb. E de onde é que vem o nome I18N? Basicamente, ele vem ali das letras que estão entre o I e o N dentro da palavra internationalization. Então, daí que veio ali o I18N, contando essas 18 letras ali que compõem a internationalization. Um recadinho muito importante é que a didática dessa playlist aqui do I18N, ela foi pensada para ser uma didática simples, uma didática ali que, por exemplo, uma pessoa ali que não seja do front-end, ela vai conseguir entender todos os conceitos em volta ali do 18N que nós vamos trazer. Então, alguns exemplos são exemplos que a gente trouxe de forma simples para pegar e facilitar o entendimento. Fechou, gurizadinha? Então, para esse vídeo é isso. Nós abordamos a introdução aqui do I18N. Nos próximos vídeos nós vamos embarcar nos conceitos. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo para que você faça esse vídeo chegar para mais pessoas e também se inscreva aqui no canal para que você receba os novos vídeos dessa playlist quando ele sair. Fechou, gurizadinha? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!